Uma vila nas montanhas tem sofrido ataques constantes de um Fenrir Rank S, então eles gastaram todas as suas economias para contratar um grupo Rank SS para derrotá-lo. Os membros da presa do Dragão Flamejante são alguns dos aventureiros mais fortes do mundo, cada um com suas próprias habilidades únicas, viu? Mas aí tem o Kurt, e tudo o que ele faz é cuidar das tarefas, então ele está se escondendo atrás de uma parede para não se machucar. No entanto, o Kurt é o primeiro a ser atacado quando a criatura chega, sendo arremessado longe, e os outros membros do grupo se preparam para o combate. Golnov ordena que Bandana contenha o Fenrir, então ela puxa seu arame e o amarra. Mas um segundo depois, o Fenrir a esmaga contra uma parede. Normalmente Bandana ficaria numa cadeira de rodas pro resto da vida, mas com Marlofis na equipe, ela é curada em segundos e volta ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Ela usa uma árvore para se ancorar no chão, dando a Golnov uma abertura para mirar na cabeça do Fenrir. Sobe, salta e o incendeia com sua espada mágica. Os aldeões ficam tão felizes com a derrota do Fenrir que preparam um banquete para o grupo, mesmo com a vila quase falida. Mas Golnova detesta essa comida de plebeu, um horror. Ele ordena que Kurt prepare uma refeição decente para ele, e Bandana pede que ele faça algo especial, porque hoje é o último dia que eles vão comer a comida do Kurt. Kurt não entende o que eles querem dizer com isso, então ele pede uma explicação a Golnova, que lhe diz que, a partir de hoje, ele está sendo demitido. Kurt não entende por que estão o demitindo, então pergunta a Golnova se fez algo errado, mas Golnova diz que o problema é que Kurt não faz o suficiente. Claro, ele cuida das tarefas do grupo, mas, fora isso, ele é completamente inútil em combate, um peso morto. E os grupos só podem ter 4 membros. Então, se eles querem que o grupo fique mais forte, precisam substituir Kurt por um mago poderoso ou, pelo menos, alguém que saiba se virar numa briga. Kurt implora para ficar no grupo, mas Golonova o chuta no estômago, pois está farto de ouvir as lamentações do Kurt. Eles não o encontram mais, e ponto final. No dia seguinte, Kurt deixa a vila sozinho, sem ter para onde ir e com a carteira mais vazia que promessa de político. Kurt finalmente chega à cidade de Somália, e está com seus últimos trocados, então ele realmente precisa encontrar um novo emprego logo. Ele encontra uma agência de trabalho temporário e decide tentar a sorte, então entra e é recebido pela recepcionista. Ela pergunta se ele está ali para contratar alguém ou para procurar um emprego. E depois que Kurt diz que está procurando trabalho, ela o informa que precisará fazer uma entrevista e um teste de aptidão. Primeiro, ela pede detalhes básicos como nome, idade e cidade natal. Então ele diz que seu nome é Kurt Rockins, tem 15 anos e é da Vila Haas, nas montanhas Shin. Kyushu não tinha ideia de que havia uma vila naquelas montanhas, mas, seguindo em frente, ela pergunta como era seu histórico de trabalho. Kurt diz a ela que fez parte da presa do Dragão Flamejante, mas tudo o que ele fazia para eles eram tarefas básicas, e foi demitido recentemente. Kyushu fica surpresa ao saber que Kurt fez parte do grupo Rank S, e mesmo que não tenha feito muito por eles, ter o nome do grupo na sua ficha vai com certeza ajudá-lo a encontrar um novo emprego. Kurt fica feliz em ouvir isso, e agora tudo o que ele precisa fazer é completar o teste de aptidão para que Kyushu possa descobrir quais são seus pontos fortes e fracos. Aptidões neste mundo são dons concedidos por Deus, e se Kurt tiver sorte, ele pode descobrir um talento oculto hoje. As aptidões são classificadas do rank D até o rank SSS, e a diferença entre os ranks de aptidão é tão grande que alguém com uma habilidade de espada rank G mal conseguiria balançar uma espada, enquanto alguém com uma habilidade de espada rank A poderia, sem esforço, partir uma rocha ao meio. Kurt está animado para descobrir se tem algum talento, mas infelizmente cada aptidão de combate em sua ficha é classificada como rank D, então ele não tem esperança de assumir um papel de combate. Kurt perde imediatamente toda a esperança, mas Kyushu diz que ainda há uma chance de ele ter uma boa habilidade de ofício, como alquimia ou ferraria. Embora o técnico que lida com esses testes de aptidão esteja de férias, então Kurt terá que voltar na próxima semana para ser avaliado. Kurt diz a ela que não vai durar tanto, porque está a um pão de ficar sem um tostão, então ele realmente precisa encontrar um emprego hoje. Kyushu entende a situação do Kurt, então ela pede que ele tente levantar um daqueles sacos de areia ali. Kurt tenta, e ao colocar as mãos no saco, ele tem uma sensação estranha, quase como se a areia tivesse drenado um pouco da sua mana. Enfim, ele levanta o saco, e como ele é forte o suficiente para isso, Kyushu acha que ele deve ser capaz de lidar com o trabalho de construção. Ela diz a ele que o Marquesado de Taikone está recrutando trabalhadores para ajudar a reparar as muralhas da cidade. Então Kurt deve conseguir um emprego lá se ela escrever uma carta de recomendação para ele. Kurt fica grato pela ajuda dela, então ele imediatamente sai para encontrar o Marquês. O Marquês vê a carta dizendo que Kurt quer trabalhar ali, mas, sinceramente, ele não acha que Kurt tem a cara de quem aguenta trabalho de construção. Mas pensando bem, ele precisa de toda a ajuda possível, então decide dar uma chance ao Kurt. Ele diz para Kurt misturar um pouco de cimento e usá-lo para reparar a parede, e seu pagamento será determinado pela quantidade de trabalho que ele fizer. O Marquês voltará para verificar o progresso do Kurt mais tarde, e ele diz que é melhor ele começar a trabalhar logo, porque se não tiver usado pelo menos meio barril de cimento até a volta do Marquês, seu pagamento será baixo, bem baixo. Kurt quer fazer uma pergunta, porque o Marquês nunca mencionou nada sobre despejar mana no cimento para fortalecê-lo, mas ele decide ficar quieto porque provavelmente é conhecimento comum. Ainda assim, ele fica surpreso que a cota seja de apenas meio barril de cimento porque parece muito fácil, então Kurt decide usar o máximo de cimento que puder antes que o Marquês retorne.
Quando o Marquês volta, ele fica chocado ao ver que Kurt já terminou uma seção inteira da muralha. Kurt se desculpa dizendo que poderia ter feito mais, mas ficou sem cimento na metade do caminho. O Marquês ainda tem dificuldade em acreditar que Kurt realmente reparou mais de 1/3 da enorme muralha ocidental. Então ele pergunta a Kurt como ele conseguiu reparar o topo da muralha, e Kurt explica que apenas jogou o cimento lá em cima e usou um pedaço de pau para alisar. Normalmente o Marquês chamaria Kurt de mentiroso, porque isso parece impossível, mas Kurt claramente conseguiu fazer funcionar. Então ele deve estar falando a verdade. Ele pergunta a Kurt por quanto tempo ele planeja trabalhar aqui, e Kurt diz que só precisa do emprego por uma semana, e o Marquês fica feliz em ouvir isso. Ele diz a Kurt que ele já fez trabalho suficiente por hoje, então pode ir para casa agora. Ele não tem dinheiro suficiente para pagar Kurt por todo o trabalho que ele fez, então ele entrega uma pequena bolsa de dinheiro e promete enviar o resto pela agência temporária. Kurt fica impressionado, porque mesmo a pequena bolsa tem mais dinheiro do que ele jamais poderia ter ganhado quando trabalhava para o grupo de heróis. Que coisa! Nos dias seguintes, Kurt continua trabalhando duro no reparo da muralha, mas de repente, o Marquês diz que ele está sendo demitido. Kurt pergunta por quê. Então o Marquês explica que os reparos da muralha deveriam fornecer trabalho para pessoas em situação de pobreza, mas Kurt é eficiente demais. Então, se ele continuar trabalhando aqui, não sobrará trabalho para mais ninguém. Ele não está bravo com Kurt nem nada, pelo que ele viu, a habilidade de Kurt é de pelo menos rank duplo S, se não triplo S, então ele estaria melhor trabalhando na capital real ou algo assim. Ele dá a Kurt um pagamento único como compensação por ser demitido tão de repente e vai embora. Mas Kurt entendeu completamente errado a situação e pensa que o Marquês só queria se livrar dele por ser um péssimo trabalhador. Ele volta para a agência temporária e se encontra com Kyushu para dizer que foi demitido. E ainda vai levar alguns dias antes que Kurt possa ter seus atributos de ofício avaliados. Nesse momento, eles ouvem uma comoção na recepção e parece que uma garota está tentando fazer um anúncio de recrutamento, mas a recepcionista diz a ela que ninguém aceitaria trabalhar sob condições tão terríveis com o que ela está oferecendo. Mesmo assim, a garota continua insistindo que a recepcionista deveria tentar encontrar alguém, e ela está começando a causar um tumulto, então Kyushu vai ver qual é o problema. A colega de trabalho de Kyushu diz a ela que essa garota quer recrutar um minerador para escavar uma montanha que não foi explorada, mas ela se recusa a oferecer um pagamento adiantado e insiste em pagar apenas se a escavação for bem sucedida. Kyuciel concorda que ninguém em sã consciência aceitaria esses termos, então ela tenta convencer a garota a contratar investidores para desenvolver a mina. Mas a garota diz que não pode fazer isso, porque se não pagar os impostos até o final da semana, eles vão confiscar a mina dela. Nesse momento, Kurt se aproxima e diz que é louco o suficiente para aceitar um trabalho desses. Afinal, lá na sua vila, ele costumava ajudar na escavação da mina, então ele tem uma boa experiência. Kyushu pergunta a Kurt se ele tem certeza de que quer aceitar, porque com o contrato que a garota está oferecendo, é totalmente possível que ele não receba nada. Antes que Kurt possa responder, a garota o interrompe e diz que, na verdade, esperava contratar um anão musculoso, não um garoto com cara de indefeso, então ela se sentiria mal em fazer Kurt fazer isso. No entanto, qualquer anão exigiria um pagamento adiantado de pelo menos 10 pratas, e a garota não tem tanto dinheiro sobrando, então ela decide levar Kurt afinal. Enquanto Kurt e a garota saem, Kelso se sente mal por deixá-lo pegar aquele trabalho, porque provavelmente não vale a pena. Honestamente, ela acha que Kurt estaria melhor trabalhando num bordel, porque ela pagaria muito dinheiro para passar a noite com ele, com certeza. Enquanto ela está sonhando acordada com Kurt, sua colega de trabalho chama sua atenção e diz que uma transferência bancária acabou de chegar. Aparentemente, é o dinheiro restante que o Marquês prometeu enviar para compensar todo o trabalho que Kurt fez na muralha. E Kyushu esperava que fosse algo como 50 pratas. Mas na verdade, é um cheque de 200 moedas de ouro, e isso é muito dinheiro. Ela ficou tão chocada que Kurt realmente conseguiu ganhar tanto dinheiro que acidentalmente tropeça nos sacos de areia no chão. Sua colega de trabalho se aproxima e diz para ela ter cuidado com aqueles, porque não são sacos de areia comuns. Eles são, na verdade, usados para medir a quantidade de mana que uma pessoa possui, e eles deveriam ficar mais pesados quando alguém com uma grande reserva de mana os toca. Eles geralmente não reagem com pessoas comuns, então Kyutil consegue pegá-lo com bastante facilidade. Mas ela se lembra de ter visto Kurt lutar muito quando o pegou há alguns dias, então ela está começando a se perguntar se ele é realmente apenas um garoto normal. Enquanto isso, Kurt e Ulysses estão caminhando pela floresta para chegar ao acampamento dela. Mas quando chegam lá, Kurt fica um pouco preocupado porque há apenas uma barraca. E Ulysses diz que a barraca é grande o suficiente para os dois dormirem juntos, mas Kurt diz que nunca conseguiria dormir se estivesse deitado ao lado de uma garota tão fofa como ela. Depois de ouvir Kurt chamá-la de fofa, Eulícia fica chateada porque acha que ele está apenas tentando bajulá-la, mas Kurt diz que realmente acha que Eulícia é fofa. Eulícia percebe que Kurt falou sério, então ela relaxa e lhe entrega uma batata para o jantar. É apenas uma batata cozida básica, mas faz tanto tempo que ninguém cozinha para Kurt, então ele realmente aprecia. Ele também é grato pelo fato de Ulysses estar sentada com ele para comer, porque Golnova e os outros do grupo de heróis sempre se recusavam a deixar Kurt comer na mesma sala que eles, que absurdo. Mais tarde naquela noite, Kurt e Ulysses vão para a cama, mas Kurt está tendo dificuldade para dormir porque Ulysses foi para a cama de roupa íntima. Ele nunca conseguiria dormir com um madeiramento duro, então decide sair da barraca e dormir lá fora.
Assim que Kurt sai da barraca, Ulysses abre os olhos porque estava apenas fingindo dormir. Ela intencionalmente foi para a cama de roupa íntima para ver se Kurt era o tipo de pessoa que a assaltaria enquanto ela dormia, mas agora ela sabe que ele é um bom rapaz. Na manhã seguinte, Ulysses acorda e sai da barraca. Ela encontra Kurt dormindo perto de uma árvore e se sente um pouco mal por fazê-lo dormir ali fora. Mas então ela percebe que sua jaqueta está consertada. Kurt logo acorda, então ela pergunta se foi ele quem reparou a jaqueta dela, e ele confirma. Ela fica impressionada que ele tenha tanto talento para costura, e está começando a se perguntar se ele realmente vai ser bom em mineração. Mas é tarde demais para encontrar outra pessoa, então é melhor eles irem trabalhar. Kurt pergunta a Ulysses se ela já decidiu um local para começar a minerar, mas ela ia apenas cavar em locais aleatórios e rezar para encontrar alguns minérios valiosos. Kurt diz a ela que ela nunca vai encontrar nada se procurar assim, e ele por acaso conhece uma maneira muito mais eficiente. Ele leva Ulysses a uma seção da montanha, e depois de olhar um pouco ao redor, ele encontra uma rocha cheia de pedras preciosas. E Ulysses fica chocada que ele encontrou tão facilmente, mas em questão de minutos, Kurt localizou cada pedra preciosa nessa seção da montanha. E Ulysses mal consegue acreditar, porque se ela vender todas essas joias, ela conseguirá pagar sua dívida, mas Kurt diz a ela que ela não pode vendê-las. E Ulysses percebe que ele está certo, já que Kurt foi quem encontrou todas elas, então ele fica com o dinheiro, mas não foi isso que ele quis dizer. Ele estava apenas tentando dizer a ela que as joias serão mais valiosas se ele as transformar em cristais mágicos primeiro. Kurt está certo sobre isso, mas Ulysses diz que há apenas 10 magos em todo o reino que são habilidosos o suficiente para transformar joias em cristais mágicos. Mas enquanto ela dizia tudo isso, Kurt acabou de transformar uma joia em um cristal mágico. E Ulysses está chocada demais para falar, porque Kurt não só criou um cristal mágico, mas ele fez isso instantaneamente. Até os magos mais experientes levavam pelo menos 1 hora para fazer um único cristal mágico. Depois que Kurt termina de transformar todas as joias em cristais, ele concorda em deixar Yulush ir vendê-los, então ela sai enquanto ele fica na montanha porque tem algumas coisas que quer terminar de fazer primeiro. Ulysses vai até a agência alfandegária da cidade e diz que quer vender alguns cristais mágicos na capital real. Mas cristais mágicos são incrivelmente valiosos, então o agente pergunta onde ela os conseguiu. Não há como ele acreditar nela se ela dissesse que um garoto qualquer os criou, então ela mostra seu emblema da família real para fazê-lo parar de fazer perguntas. Isso é meio que um blefe, já que ela parou de trabalhar para a família real há um tempo e eles só esqueceram de tirar o emblema dela, mas funciona. Então o agente alfandegário permite que ela use o círculo de teletransporte para ir para a capital. Chegando lá, ela vai até a loja de uma velha amiga e diz a Mimiko que tem algumas joias mágicas para vender. Mimiko dá uma olhada nelas, e a princípio não parecem valer muito, mas, após uma inspeção mais detalhada, ela descobre que elas têm 10 vezes a quantidade normal de mana imbuída, então esses cristais valem 10 moedas de ouro cada. E Elícia fica sem palavras porque Kurt lhe deu 50 desses, então Mimiko casualmente lhe entrega uma bolsa com 500 moedas de ouro. Mas antes que Yulush saia, Mimiko tem 2 pedidos a fazer. Primeiro, ela quer que Yulush prometa vender cristais como esses apenas nesta loja, porque seria um desastre se cristais tão poderosos fossem permitidos a circular sem regulamentação. E em segundo lugar, ela quer saber o nome da pessoa que criou os cristais. Alicia concorda com a primeira condição, mas diz que não pode dizer a Mimiko o nome do criador dos cristais, porque teria que pedir permissão a ele primeiro. Mimiko é uma maga da corte da família real, então ela tenta usar sua posição para ordenar que Ulysses entregue as informações do mago misterioso, mas Ulysses não trabalha mais para a família real, então não é obrigada a obedecer Mimiko. Mimiko percebe que não vai conseguir convencer Ulysses a dar as informações de Kurt, então pelo menos pede que ela se certifique de que ele não vá parar em outra nação. Ela também quer que Ulysses diga a ele que, se ele concordar em vir trabalhar para a família real, Mimiko está preparada para conceder-lhe o título de conde e acesso total ao laboratório de pesquisa real e todos os seus benefícios. Ulysses então sai da loja de Mimiko, e na manhã seguinte ela retorna à montanha para se encontrar com Kurt, mas fica chocada ao descobrir que Kurt construiu uma casa inteira, uma baita casa, no tempo em que ela esteve fora. Deixando isso de lado, Ulysses explica que uma amiga dela quer contratar Kurt como mago real. Se ele aceitar a posição, será tratado como um nobre, então teria um bom salário com benefícios garantidos, não importa o que. Kurt acha difícil acreditar que está realmente recebendo uma oferta de emprego tão impressionante, mas Ulysses garante que é uma oferta genuína. Ela pergunta o que ele quer fazer, mas Kurt diz que vai recusar. E Yulush não consegue acreditar que Kurt recusaria, porque qualquer um pularia na chance de se tornar um mago real. E eu estou tão chocado quanto porque a razão de Kurt para recusar é estúpida, para ser sincero. Ele acha que não merece estar numa posição que o coloque acima de outras pessoas, e ainda espera voltar a ser o garoto de recados do dragão flamejante, mesmo que tenha que implorar para eles o deixarem voltar. Falando em dragão flamejante, eles estão apanhando feio de um monstro árvore. Golnova não consegue usar sua magia de fogo por algum motivo, então ele pede a Marlafus para curá-lo. Ela está tentando fazer isso há um tempo, mas a magia de cura dela não está funcionando como de costume. Golnova pede ao novato para lançar magia de fogo para derrubar a árvore, mas o novato não sabe usar magia de fogo, e esse deveria ser o trabalho do Golnova de qualquer forma.
A química do grupo está completamente perdida sem Kurt para mantê-los unidos, e Bandan é a única que percebe que o grupo está desmoronando. Voltando ao Kurt, seu trabalho atual ainda é ajudar Ulysses a minerar joias aqui, e ele diz a ela que encontrou uma boa jazida de joias ontem, então ele pode conseguir muito mais para ela. E Ulysses é grata pelo entusiasmo dele, mas está preocupada que Kurt possa estar cansado de todo o trabalho que fez ontem. No entanto, ele diz a ela para não se preocupar porque ele dormiu 6 horas na noite passada. E Ulysses fica chocada ao ouvir isso, e começa a fazer cálculos mentais para descobrir como Kurt poderia ter construído uma casa inteira, e ainda assim conseguido dormir 6 horas. Mas Kurt interpreta isso como Ulysses estando brava por ele ter dormido demais. Então ele se desculpa e diz que vai compensar sua preguiça. E Ulysses realmente precisa explicar a força de Kurt para ele em algum momento. Mas ela não tem ideia de como abordar isso. Então ela e Kurt apenas saem para minerar mais. Kurt leva Ulysses até o local que ele encontrou, e embora pareça uma seção de floresta comum, Kurt diz a ela que ela deve conseguir encontrar algumas boas joias por ali. Embora ele a avise para não cavar mais de 500 metros, como se isso fosse algo que você pudesse fazer acidentalmente, né? Ele então começa a se afastar, então Ulysses pergunta onde ele está indo e Kurt explica que está a caminho de um local de mineração diferente, e ele se encontrará com ela mais tarde. Ulysses passa o dia todo cavando, e ao anoitecer, ela finalmente encontrou uma enorme joia de topázio. Ela depositou todas as moedas de ouro das pedras mágicas na conta de Kurt porque ele era o responsável por encontrá-las. Mas como ela encontrou essa aqui sozinha, ela pode usar os lucros para pagar seus impostos. Ela até poderia convencer Kurt a transformar isso em uma pedra mágica para ganhar ainda mais dinheiro, mas decidiu não fazer isso porque não queria explorar a bondade de Kurt. Falando em Kurt, ela decide ir ver como ele está. De tudo que viu dele até agora, sabia que ele ia se empolgar, mas não esperava que ele tivesse construído um sistema inteiro de túneis em 8 horas. Kurt finalmente sai e conta a Ulysses que infelizmente só conseguiu encontrar um pouco da pedra que estava procurando. Todas as outras coisas que achou eram apenas rochas inúteis, então planeja jogá-las fora quando terminar. Ulysses olha na carroça de rochas e essas pedras parecem muito bonitas para serem inúteis, então pergunta o que são. Kurt explica que são minérios de mitril, mas em seu vilarejo, mitril era tão comum nas minas que geralmente jogavam fora sempre que encontravam algum. Ulysses fica sem palavras com o que ouviu e, além de querer saber qual é o tipo de vilarejo que Kurt veio, pergunta a ele qual pedra ele estava procurando se considera mitril lixo. Kurt puxa uma pequena rocha e diz que tem estado procurando orocalco, mas só conseguiu encontrar o suficiente para preencher uma caixa pequena. Orocalco é conhecido como o metal dos deuses, então mesmo um grama disso vale milhões, e Kurt casualmente encontrou uma caixa cheia disso. Ulysses não tinha ideia de que orocalco pudesse ser encontrado em lugares assim, mas Kurt diz que você pode minerar nele em qualquer lugar, basta escavar 8 km abaixo da superfície. Ulysses decide que já foi o suficiente minerar hoje, e como a topázio que achou cobrirá seus impostos, seu contrato com Kurt acabou. Isso significa que Kurt terá que começar a procurar outro trabalho, porque ninguém ainda lhe contou sobre a montanha de ouro em sua conta bancária. Enquanto viaja para a agência, Kurt encontra Bandana e está feliz em vê-la. Mas ele pergunta o que ela está fazendo lá. Bandana diz que não faz parte mais do Dragão Ardente, mas há mais a história do que isso. Depois de sua missão desastrosa, Golnova foi a um restaurante 5 estrelas para comer bem, mas comparado à comida de Kurt, tudo aqui parece lixo. Golnova fica furioso, então destrói o lugar e sai sem pagar. Ao caminhar por um beco, ele encontra a Bandana, e ela diz que ele foi longe demais ao destruir aquele restaurante. No entanto, tudo que Golnova se importa é em comer bem, então ordena a Bandana que vai encontrar Kurt e o force a voltar, mesmo que signifique quebrar seus ossos para fazer isso. Golnova quer ir em Chifonlia, só que Bandana não argumenta com ele sobre isso. Ela simplesmente roubou o cristal de teletransporte de Golnova e saiu correndo do beco. Ao sair, ela vê os guardas da cidade se aproximando do local onde Golnova estava, e sem seu cristal de teletransporte, ele definitivamente será preso por aquilo que fez no restaurante. Além disso, Malafus foi chamado pela igreja, então o grupo do Dragão Ardente oficialmente acabou. Embora ela omita muitos detalhes sobre Golnova perder o controle. Está decepcionado em saber que o Dragão Ardente foi desbandado porque isso significa que ele não pode mais se juntar a eles, mas Bandana não entende por que ele gostaria de voltar no primeiro lugar. Kurt explica que ele deve muito a Golnova, e ainda está inconscientemente cego quanto quão burro Golnova foi, então está realmente triste por não poder trabalhar com ele novamente. Por outro lado, Bandana nunca realmente se importou com Golnova desde que ele era apenas uma história para cobrir o fato de ela poder vigiar Kurt. De qualquer forma, como Kurt estava indo para a agência, Bandana pensa que é seguro assumir que ele está procurando um novo trabalho e, se for o caso, ela tem exatamente o que ele precisa. Um amigo dela tem estado procurando alguém para ajudar em sua oficina recentemente, e deveria ser um bom trabalho pois esse amigo é mestre em ateliê. Existem apenas alguns mestres ateliê no mundo, e eles são todos extremamente importantes, então sua influência é igual a de um desconto. Bandana pergunta a Kurt se ele quer aceitar o trabalho e ele diz que adoraria. Então ela lhe dá um mapa e o envia em sua jornada. Finalmente Kurt chega à oficina do mestre. Mas ele está um pouco confuso, pois essa parece uma casa normal para ele. Ele bate na porta e uma pequena elfa responde.
No início, Kurt está um pouco surpreso porque não esperava que o mestre Atelier fosse uma menina tão pequena, mas Michelle explica que ela é na verdade a assistente do mestre. Nesse caso, Kurt diz que está ali para um trabalho, e Michelle está deliciosa ao ouvir isso porque precisa de toda a ajuda que pode obter. Ela leva-o para a cozinha, e assim que ele entra, ele cheira o fedor do baú de Davy John. Michelle se desculpa pelo estado sujo dessa cozinha, mas o mestre tem trabalhado nela o tempo todo, então ela ainda não teve a chance de limpar realmente. Então o mestre chama Michelle, então ela corre embora e pede a Kurt para ajudá-la a limpar a cozinha. Está um pouco decepcionado porque pensou que poderia ajudar o mestre Atelier, mas as limpezas são simples o suficiente para ele fazer, então ele começa a trabalhar. 30 minutos depois, Kurt limpa toda a cozinha, e Michelle não realmente lhe disse o que fazer a seguir, então ele começa a vagar pelos corredores procurando-a. Ele encontra uma porta em um dos corredores, então bate nela, e uma garota dentro diz para entrar. No entanto, quando Kurt entra, ele vê a garota praticamente nua em sua cama. Ele fica desconcertado e se desculpa pela intrusão. Mas ela não parece incomodada com Kurt vendo-a assim. Kurt explica que está procurando Michelle, então a garota diz que Michelle está no porão. Kurt está prestes a sair para encontrar Michelle, mas então ele nota uma marca escura no abdômen da garota. Ele reconhece como uma maldição, então pergunta à garota se pode dar uma olhada mais de perto. Ela dá permissão, então Kurt vai até ela e começa a sentir a área maldita. Maldições como essa geralmente destruem os órgãos internos na área afetada, então deve ser extremamente difícil para a garota comer. Mas descobre-se que seu estômago ainda está intacto, então Kurt oferece para fazer algo de comer para ela. Enquanto isso, o Lisha se reúne com Mimiko para discutir o mitril e o orocalco que Kurt encontrou. Kurt nem mesmo transformou essas coisas em cristais mágicos desta vez, e o valor ainda é superior a 50 mil moedas de ouro. Então Ulysses começa a ficar preocupada. Ela pergunta a Monica o que acontecerá se as pessoas descobrirem sobre a habilidade de Kurt. E no melhor cenário, Kurt será sequestrado e forçado a trabalhar como escravo. No pior cenário, ela será assassinada por ser uma ameaça muito grande. Mimiko pergunta a Ulysses o que ela planeja fazer com Kurt, e até agora Ulysses tem estado pensando em configurá-lo para se tornar um mestre atelier. Assim, ele teria o poder suficiente para que ninguém pudesse explorá-lo. E então ela planeja trabalhar como sua guarda-costas, mas convencer Kurt a concordar com tudo isso será difícil. Ele é muito espesso para perceber o quão habilidoso realmente é, e pior ainda, ele subestima constantemente seu próprio valor. Então, Ulysses precisa fazer algo antes que Kurt se metesse em problemas. Enquanto isso, Kurt acabara de cozinhar um pouco de arroz para a garota que conheceu anteriormente, quando de repente, Michelle e a mestra atelier, Ofélia, saem do porão. Elas estão surpresas em ver que a cozinha não é mais um biohazard, e ainda mais surpresas que Kurt tenha limpado tudo em tão pouco tempo. Ofélia nota que Kurt está cozinhando arroz, então Kurt explica que a garota que conheceu em uma das salas disse que estava faminta. Ofélia parece um pouco preocupada que Kurt tenha conhecido essa garota, então faz com que ele prometa não contar a ninguém sobre ela. Kurt promete, então Ofélia diz que ele pode ir para casa e lhe dá 3 moedas de prata. Kurt fica surpreso que ela está pagando tanto por apenas limpar a cozinha, mas ela diz que merece por ter trabalhado tão duro e pede para ele voltar amanhã. Um pouco depois, Ofélia vai para o quarto da garota com o arroz que Kurt preparou para ela, e ela lembra a ela que ela não deve deixar outras pessoas vê-la. A parte de lado, Kurt não parece ameaçador, então Ofélia não acredita que ela precisará se preocupar com ele vazando o segredo. Leigh ainda não comeu ainda, então Ofélia pede para ela esperar um minuto enquanto testa o arroz para veneno. No entanto, Leigh diz que não há necessidade para isso. Ela apenas conversou com Kurt por um curto período, mas sua intuição diz que ele é uma boa pessoa. Além disso, não haveria sentido em tentar envenená-la quando a maldição já progrediu tanto. Ela tem vivido sua vida suspeitando de todos ao seu redor, então, nesta única vez, ela quer confiar em alguém completamente. Ofélia entende, então permite que ela coma o arroz, mas após Liz pegar seu primeiro gole, ela começa a suar abundantemente e cai no chão. Ofélia pensa que Kurt deve ter realmente envenenado o alimento, então ela está prestes a partir em uma busca para matá-lo. Mas de repente, Liz se levanta e diz que está bem. De fato, ela se sente melhor do que nunca porque a maldição foi quebrada. Ofélia não sabe como processar o que acabou de acontecer porque uma maldição como essa não é fácil de quebrar. No entanto, foi indubitavelmente quebrada pelo alimento que Kurt cozinhou. Naquele mesmo momento, a organização secreta que colocou a maldição em Liz está tendo uma reunião, porque acabaram de descobrir que a maldição foi quebrada. Eles esperavam usar isso para matar Liz de longe, mas agora terão que usar medidas mais drásticas. Mais tarde naquela noite, Ofélia e Liz vão para a loja de Mimiko porque tem algo urgente para discutir. Liz remove sua capa, e assim que Mimiko e Ulysses a veem, reconhecem-na como a terceira princesa do país. Ofélia explica que um poderoso feitiço foi colocado em Liz esforço para assassiná-la. Não estão certos quem foi o responsável, mas Liz é a única criança entre o rei e a princesa Françoise do reino Gurumiku, então sua existência é como um símbolo de paz entre os dois países. E Selma claramente está tentando iniciar uma guerra. Mimiko está feliz em saber que Liz está bem, mas está surpresa que ela tenha conseguido quebrar um feitiço tão poderoso sozinha. No entanto, Liz diz que não fez isso sozinha. A maldição foi quebrada por um homem chamado Kurt, e assim que as duas ouvem o nome de Kurt, elas ficam assustadas.
Eulixia ainda está tendo dificuldade em acreditar que a maldição que tem atormentado Liz por anos foi quebrada por uma tigela de arroz. Até agora, ela sabe que Kurt pode fazer algumas coisas loucas, mas literalmente deixou-o sozinho por meio-dia, e ele acabou salvando a princesa. Eles vão recompensar Kurt por seu auxílio em algum momento. Mas antes disso, Mimiko acredita que é importante que eles descubram a pessoa responsável pelo feitiço. Há geralmente feitiços contra feitiços no quarto de Liz, então alguém deve ter interferido neles antes dela ser maldita. Existem apenas 3 pessoas no reino que tinham acesso ao quarto de Liz na época. Filho de Aris Katz, o general da Força Expedicionária Real, Tristan Maynulf, o bispo da igreja em Isidora, a terceira rainha do reino. No entanto, eles não podem acusar falsamente alguém, então precisarão de evidências concretas antes de agir. Ofélia sugere que devem estabelecer uma armadilha para atrair o culpado, e ela já tem a ideia perfeita. Lily acabou de completar 15 anos recentemente, então as convenções reais dizem que ela precisa sair de casa e treinar por um ano. As pessoas por trás do atentado à assassina certamente tentarão alcançá-la novamente, então Ofélia planeja criar um falso mestre ateliê e dizer que Liz foi enviada para treinar lá. Os assassinos provavelmente tentarão obter informações sobre o mestre ateliê para planejar um ataque, e quando fizerem isso, cairão diretamente na armadilha de Ofélia. Mas eles precisarão encontrar alguém com boas realizações para se tornar o falso mestre ateliê, e Eulixia tem a pessoa perfeita em mente. Ela compartilha com Ofélia um dos cristais mágicos que Kurt fez, e assim que Ofélia vê, não tem dúvida de que é o cristal mais alto de qualidade que já viu. Falando de Kurt, no dia seguinte, ele estava de volta à casa de Ofélia para trabalhar, mas quando chega lá, vê uma nota na porta dela dizendo que ela não está lá. Então ele encontra Michelle, então V pergunta a ela o que está acontecendo. E Michelle explica que depois que ele saiu ontem, Ofélia saiu com Liz e ainda não voltaram. Infelizmente, isso significa que não há trabalho para Kurt hoje. Então ele sai da casa frustrado e vai para a guilda para pegar algo para comer. Enquanto come, ele ouve uma festa na mesa ao lado. Eles estão em pânico porque seu porteiro ficou doente, e sem ele não conseguem lidar com sua próxima missão. Não tem tempo para publicar anúncios para um novo porteiro, então parece que terão que cancelar a missão. Pensa sobre isso e está certo de que pode lidar com o trabalho de porteiro. Então Bo vai até sua mesa e se apresenta. Ele diz que ouviu sua conversa, e embora seja terrível em combate, está confiante de que poderia ser útil para sua equipe como porteiro. Ele ri da ideia de Kurt se tornar seu porteiro porque um menino magro como ele nunca poderia lidar com esse tipo de trabalho duro. Kans dá um tapa na cabeça dela e se desculpa com Kurt por seu comportamento rude, mas também não acredita que Kurt poderia lidar com ser um porteiro. É um trabalho muito físico, especialmente porque o grupo está atrás de golems que pesam mais de 200 quilos. No entanto, Kurt diz que pode facilmente carregar 200 quilos. De fato, para provar isso, ele pega ambos Danzo e Kans no mesmo instante. E ele faz parecer fácil, mesmo com Kans usando mais de 150 quilos de armadura. Kurt provou que é capaz, então o grupo concorda em contratá-lo como seu porteiro. E enquanto estão indo para o local da missão, todos apresentam-se adequadamente a ele. É o guerreiro pesado da equipe, mas mesmo com uma espada, ele geralmente se limita a boxe. Enquanto isso, Danzo é um samurai e Sina é uma ranger. Eles também têm outro membro da equipe, mas ele está doente com um resfriado, o que é por isso que precisaram contratar Kurt para substituí-lo para o dia. Dizem que estão felizes em tê-lo na equipe, e Kurt agradece por eles darem uma chance a um incompetente como ele. Eles não estão certos do que ele está falando, porque uma pessoa incompetente não seria capaz de levantar 400 quilos como se fosse um aquecimento, mas atribuem isso ao humor de Kurt. O grupo continua andando, mas de repente, Kurt grita porque acabou de ser atacado. Todos imediatamente viram para salvá-lo, mas ficam confusos quando veem ele lutando com uma lagarta. Kurt está realmente assustado, então Sena diz para ele se acalmar porque tudo o que precisa fazer é destruir o núcleo da lagarta para matá-la. Kurt tenta seguir seu conselho, mas quando tenta perfurar o núcleo da lagarta, sua faca literalmente não penetra. E ele acaba perfurando-se ao invés disso. Liz treina magia desde criança, então ela está confiante de que consegue se defender. Além disso, a Eulixia deveria estar a protegendo, então seria imprudente deixá-la sozinha. A Eulixia acaba concordando em levar a Elise junto, e as duas seguem para a caverna. E pelo musgo brilhante e fresco nas paredes, elas percebem que alguém esteve ali há pouco tempo. A Liz lança um feitiço de aprimoramento sensorial em si mesma, e a Eulixia pensa que ela vai tentar ouvir por qualquer sinal do Kurt, mas a Liz se ajoelha e começa a farejar o chão, procurando pelo Kurt. Ela ficou perto dele por uns 10 minutos, no máximo, mas isso foi tempo suficiente para memorizar o cheiro dele. E depois de farejar mais um pouco, ela capta o rastro do Kurt. Ela também ouve uma briga rolando lá no fim do corredor, então alerta a Eulixia e dá um boost nos atributos dela, para que possa ir ajudar. O Danzo e o Kans estavam dando uma boa briga contra os Goblins já faz um tempo, mas não iam aguentar muito mais nesse ritmo. Por sorte, antes que qualquer um deles pudesse ser ferido mortalmente, o Ulisses surge e corta todos os Goblins de uma vez só, num golpe certeiro. Enquanto isso, dentro da sala secreta, a Sina cai de joelhos em derrota porque não tem como ela lutar contra um golem dragão. Ela pede desculpas ao Kurt por tê-lo arrastado para essa enrascada, já que agora os dois vão morrer ali. Mas o Kurt diz que não há nada com que se preocupar, pois ele já lidou com um monte dessas coisas antes.
Ele começa a andar em direção ao dragão, e bem na hora que ele ia atingi-lo, o Kurt pula no ar e aterrissa na cauda da criatura. Então, o Kurt usa sua adaga e com um leve toque, a cauda inteira do dragão é decepada como se fosse manteiga. Ele continua fazendo a mesma coisa com todos os membros do dragão, e a Sina mal consegue acreditar que o cara que não conseguia matar uma gosma está derrotando um dragão com tanta facilidade. Ela está sinceramente meio assustada a essa altura, mas o Kurt não entende o porquê, já que minerar golems é algo super normal para ele. Nesse exato momento, a Yulishi entra correndo na sala secreta para ver se o Kurt está bem, e o encontra parado na frente de uma pilha de pedaços de golem dragão. O Kurt fica feliz em vê-la ali e pede para ela, por favor, salvar os amigos dele, porque o Danzo e o Kans ainda podem estar em apuros. Mas a Ulysses diz a ele que já salvou os dois, e que embora possam estar um pouco feridos, eles vão ficar bem. Agora que todos estão seguros, eles se reúnem na sala secreta para discutir algumas coisinhas importantes. Primeiro, o Kans e o Danzo agradecem a Ulysses por salvá-los, já que teriam morrido sem a ajuda dela. Mas a Ulysses diz a eles que não precisam se preocupar com isso. Mais importante, ela tem algo a dizer ao Kurt então. Enquanto ele está carregando algumas das partes do dragão para longe, ela o informa que está abrindo um novo ateliê. Ela pergunta se ele gostaria de fazer parte, mas o Kurt não acha que consegue, já que está trabalhando atualmente como parte desse grupo. No entanto, o Kans diz a ele que não precisa se preocupar com o grupo deles. A oferta da Yulish é uma ótima oportunidade, então ele encoraja o Kurt a aceitá-la. E como o Kans e os outros estão de boa com isso, o Kurt concorda com a proposta. A Yulish também menciona que precisa contratar alguns aventureiros para proteger a loja do ateliê, então ela pergunta ao Kans e aos outros se eles estariam dispostos a assumir essa função, e eles dizem que adorariam. E como essa é uma notícia tão boa, o Kans propõe que eles deveriam dar uma festa assim que voltarem para a cidade. E por falar em cidade, a Ulysses lembra o Kurt de ter suas habilidades avaliadas assim que ele voltar para a agência, porque ela encontrou alguém para fazer a avaliação para ele. Algumas horas depois, o Kurt chega à agência e é apresentado a Mimiko. A ele que é uma maga da corte real, e que ouviu muito sobre as habilidades impressionantes dele, então ela está ali para conduzir a avaliação das suas habilidades não combate. Assim que a avaliação é concluída, a Mimiko diz ao Kurt que todas as suas habilidades não combate são de rank B. Mas aquilo era uma mentira deslavada. Pelas leituras que ela obteve, todas as habilidades do Kurt são de rank S triplo, e o reservatório de mana dele é maior do que qualquer coisa que ela já viu antes. Ela está feliz por ter sido ela quem realizou o teste de aptidão, já que seria um desastre nacional se alguém descobrisse o quão forte o Kurt realmente é. Na verdade, eles provavelmente teriam que matar qualquer testemunha na hora, o que é uma péssima notícia para a Kill, já que ela acabou de ouvir a coisa toda. No dia seguinte, o grupo segue imediatamente para a cidade onde o ateliê será montado. Mas a Yulish nunca especificou quem seria o novo mestre do ateliê, então o Kans está super animado para conhecer essa pessoa. A Yulish não pode exatamente contar a verdade para ele também, então ela começa a inventar desculpas na hora, na lata. A essa altura, a Sina já percebeu que a Ulysses não contratou o grupo deles por pura bondade, e ela começou a agir estranho quando o Kans perguntou sobre o mestre do ateliê, então a Sina está ficando super desconfiada, com a pulga atrás da orelha. Se aproximam da cidade, o Kurt percebe que esta é a mesma cidade cujo muro ele consertou, e ele ainda está com a impressão de que o Marquês o demitiu por ser um mau trabalhador, então ele está bem nervoso em estar ali de novo. A Ulysses finalmente leva todos ao local do novo ateliê, mas chamar aquilo de ateliê não faz o menor sentido, porque é claramente só um terreno vazio. O Kans diz a ela que não dá para fazer nada com um terreno vazio, e a Ulysses está bem ciente disso, então ela diz que eles vão esperar numa pousada até o Kurt terminar de construir o ateliê. Ela pergunta ao Kurt se ele consegue terminar até o fim do dia, mas mesmo para o Kurt construir um ateliê inteiro em um dia é totalmente irracional, uma loucura completa. Embora ele provavelmente conseguiria terminar em uns 3 dias, isso sim. A Ulysses diz a ele que pode levar o tempo que quiser porque ela não quer apressá-lo de jeito nenhum, e se ele precisar de algum material extra para o ateliê, que se sinta à vontade para pedir a ela. O Kurt fica feliz em ouvir isso, já que ele tem uma lista de itens em mente, então ele os anota e pede a Ulysses para conseguir para ele. Os itens da lista são coisas como ametista e penas de grifo, então a Sina está se perguntando por que o Kurt precisaria disso, se ele vai apenas construir um ateliê. Mas a Ulysses sabe que é melhor não questioná-lo, então ela apenas diz que fará o possível para conseguir os itens para ele. Mas vai levar um tempo para reunir tudo, então o Kurt terá que esperar 2 dias, e ele está perfeitamente bem com isso. A Sina ainda não consegue se livrar da sensação de que algo está errado ali, e a Ulysses está começando a perceber a desconfiança dela, mas as duas agem como se nada estivesse acontecendo por enquanto. A Ulysses diz a todos para irem para a pousada imediatamente para que o Kurt possa trabalhar em paz. Mas antes de partirem, ela lembra o Kurt que ele precisa ter certeza de que vai descansar e comer direito. Então ela o faz prometer que voltará para a pousada antes do anoitecer. Enquanto isso, assim que os outros chegam à pousada, a Ulysses os senta a todos porque ela tem algo muito importante a dizer. Até agora, o Kans e o Danzo pensavam que o Kurt era apenas uma pessoa comum, mas a Ulysses não pode manter a realidade em segredo para sempre, especialmente porque a Sina já viu algumas das coisas malucas que o Kurt é capaz de fazer. A Sina pede a Ulysses para explicar quem é o Kurt, mas antes disso, a Ulysses quer se apresentar direito. Ela mostra o brasão da família real e diz que é uma aventureira trabalhando para a realeza, e que a dama sentada do outro lado é a Liz, a terceira princesa do reino. Ficam chocados ao ouvir isso, e o Khan sente que deveria se levantar para cumprimentá-la adequadamente, mas a Liz diz a ele que isso não será necessário. Ela está atualmente escondendo sua identidade, então ela pede que continuem a tratá-la como uma garota comum, sem formalidades.
Já que a Alice é a terceira princesa, a Sina pergunta se isso significa que o Kurt também é da realeza. Mas a Ulysse a informa que ele é uma pessoa comum. Ok, talvez não tão comum assim, mas ele não é uma habilidade, nem nada do tipo. A verdade é que a Ulysse ainda não tem a menor ideia de quem é o Kurt, mas ela sabe que todas as suas habilidades de combate são de rank D. Mas literalmente todas as outras habilidades que ele possui são de rank S triplo. Os três ficam sem palavras ao ouvir isso, porque habilidades de rank S triplo são praticamente uma lenda urbana, algo inacreditável. Mas considerando as capacidades do Kurt, até que faz sentido, né? A Ulysse diz que o verdadeiro nível de habilidade do Kurt é, atualmente, informação confidencial, então nenhum deles tem permissão para falar sobre isso. Nem mesmo o Kurt está ciente do seu nível de habilidade, já que a Ulysse e a Mimiko mentiram e disseram a ele que era apenas rank B. Na verdade, o novo mestre do ateliê será o Kurt, mas a Ulysse não tem a menor intenção de contar a verdade a ele. A Sina se levanta num acesso de raiva e grita com a Ulysse porque ela não consegue entender por que ela mentiria para o Kurt daquele jeito. A Ulysse diz que o Kurt provavelmente não acreditaria nela mesmo se ela contasse, mas, com todo respeito, essa é uma razão bem idiota para não dizer outra coisa. A Ulysse tenta se justificar dizendo que está apenas tentando manter o Kurt seguro, porque se a notícia das habilidades dele se tornasse pública, as pessoas poderiam tentar explorá-lo. Mas, pelo que a Sina pode perceber, a Ulysse é quem está explorando o Kurt agora mesmo. A Ulysse não tem uma resposta para isso. Então ela apenas fica em silêncio, e a Sina se vira pro Kans, porque ela não quer ter nada a ver com toda essa bagunça de operação. Depois de um momento, o Danzo pede um pouco mais de informação. Então a Elise diz a ele que, há poucos dias, o Kurt quebrou uma maldição mortal que havia sido lançada sobre ela, e ele fez isso com uma tigela de mingau. Alguém está atualmente atrás da vida da Elise, e é por isso que todo esse esquema do mestre do ateliê foi arquitetado em primeiro lugar. O plano é atrair os assassinos e encontrar a pessoa por trás de tudo, mas, novamente, o Kurt não sabe de nada disso. Pode parecer egoísta arrastar o Kurt para o plano dele sem contar a ele, mas tanto a Liz quanto a Ulysse realmente se importam com ele, então elas jamais iriam querer que algo ruim acontecesse ao Kurt. A Liz perguntou a ele se estariam dispostos a guardar o segredo e unir forças com elas para garantir a segurança do Kurt. Como aventureiros, o Danzo diz que eles não têm obrigação de obedecer ordens de um membro da realeza, mas o Kurt é amigo deles, então farão qualquer coisa para protegê-lo. O Khan sente o mesmo, e a Liz fica feliz em saber que eles estão a bordo, mas a Sina acha que eles estão indo um pouco longe demais, já que só conhecem o Kurt há 2 dias. A Ulysse entende como a Sina se sente, porque embora ela fale do Kurt como se ele fosse um velho amigo, a verdade é que ela o conheceu literalmente na semana passada e ainda está tendo dificuldade em acreditar em tudo o que o viu fazer nestes últimos dias. A Sina diz que precisa dar uma caminhada para clarear a mente antes de tomar qualquer decisão, e enquanto está fora, ela começa a caminhar em direção ao local de trabalho do Kurt, já que ela acha que ele deveria saber a verdade sobre a sua força. Mas, para o choque total dela, na hora em que eles saíram, o Kurt já tinha terminado de construir a fundação do ateliê. Ela pergunta se ele realmente fez tudo isso sozinho, e o Kurt confirma. Ele pensa que isso é normal, já que a Yulush disse a ele que ele é rank B, mas nenhum trabalhador rank B conseguiria fazer uma coisa dessas, nem em 1000 anos. A compreensão do Kurt sobre os ranks está totalmente bagunçada agora, e não ajuda o fato de que construir uma dúzia de casas em um dia era algo bem normal para as pessoas da vila dele. Então, da perspectiva do Kurt, ele está indo muito mais devagar do que deveria, tipo, em câmera lenta. Ainda não acha certo que a Ulysse esteja usando o Kurt para construir o ateliê, então ela pergunta a ele se ele está chateado por ter todo esse trabalho jogado nas costas dele. No entanto, o Kurt diz a ela que não tem motivo para ficar chateado, porque ele realmente gosta de fazer isso de verdade. Lá atrás, quando ele fazia parte do grupo de heróis, eles sempre o chamavam de inútil e até o expulsaram, mas aqui todo mundo reconhece o quão útil ele é, o que é uma baita diferença, e isso é mais do que ele poderia pedir, muito mais. Enquanto isso, o Danzo está na praça da cidade porque precisa se encontrar com uma informante importante que se parece muito com a bandana. Lembram como o grupo do Danzo só contratou o Kurt porque o carregador deles ficou doente? Acontece que o carregador Bibinok era na verdade um espião que se juntou ao grupo do Danzo com a única intenção de destruí-lo por dentro. Ele foi aparentemente contratado por um grupo de aventureiros rivais que estavam com inveja de como o grupo do Danzo estava se saindo bem. Ela já rastreou o Biminuk e forneceu direções detalhadas sobre como encontrá-lo, então o Danzo está livre para usar essa informação como bem entender, sem problemas. O Danzo então a paga pelo trabalho bem feito, e mais tarde naquela noite ele vai para uma taverna. Em uma das mesas está um sujeito careca e nojento, e ele está resmungando para si mesmo porque a garçonete não só o olhou com nojo depois que ele tentou tocá-la, mas o plano dele de matar o grupo do Danzo também falhou completamente, foi um fiasco total. No entanto, ele já tem um novo plano pronto para colocar em prática, porque recebeu a notícia de que o grupo do Danzo está trabalhando em um ateliê que tem conexões com a terceira princesa. Então, se ele mirar na realeza, pode definitivamente ganhar muito dinheiro, uma bolada e tanto. O Danzo então se manifesta e pergunta se ele está aproveitando sua última bebida, e assim que o Bibimok percebe que é o Danzo, ele surta e começa a fugir correndo. O Bibimok está disparando pelo beco, mas acaba tropeçando em um fio bem colocado, então ele cai no chão enquanto o Danzo se aproxima lentamente, com calma. Tinha inicialmente ignorado o comportamento estranho do Bibinok quando ele disse que estava doente para aquela missão de mineração, mas agora o Danzo tem certeza de que tudo aquilo foi uma armação. O Bibinok tenta fingir que não tem ideia do que o Danzo está falando, mas é tarde demais para isso. Então o Danzo saca sua espada e ataca o pescoço do Bibinok, mas no último segundo ele decide deixá-lo viver.
ele preferiria não sujar as mãos com isso. Então ele avisa ao Bibinock para ficar longe dele e dos amigos, caso contrário, da próxima vez ele não será tão misericordioso. O Danzo então se afasta e por trás de uma esquina, vemos a bandana observando a cena toda, sem perder um detalhe. Ela está desapontada que o Danzo não tenha acabado com o Bibinook, porque ele provavelmente será um problema no futuro, então agora ela terá que dar um jeito nele pessoalmente. No entanto, antes que ela possa fazer qualquer coisa, dois homens encapuzados aparecem de repente e começam a levar o Bibinock embora, carregando-o. A bandana os reconhece como membros do Esquadrão Fantasma, que opera diretamente sob o comando da Mímico. Ela está se perguntando por que uma maga da corte real estaria envolvida em um assunto como este, mas então ela recebe uma carta de seu mensageiro, o Corvo. É do seu superior, e está dizendo a ela para evitar interferir demais, porque este assunto está sob a jurisdição da Marlofes. Novamente, a bandana fica desapontada, mas ela tem ordens claras para deixar a operação da Marlafos em paz, e como não há mais nada para ela fazer ali, é hora de voltar para a cidade natal do Kurt. Mas por falar na Marlafos, as coisas não estão nada boas para ela, porque ela foi capturada e está atualmente sendo mantida em um círculo mágico. De volta à cidade, o Danzo e o Kans acordam na manhã seguinte, e ambos ficam mais do que chocados quando veem o ateliê que o Kurt conseguiu construir. Foi algo inacreditável. Tempo de instalar árvores e cercas vivas, e eu não faço a menor ideia de como ele conseguiu que elas crescessem em um único dia. Mas enquanto os outros estão atônitos, a Liz está ocupada fantasiando sobre se casar com o Kurt e viver ali com ele pelo resto da vida, para sempre. Nesse momento, o Kurt sai para cumprimentar a todos e os convida para entrar. Ele faz um pequeno tour pela casa, incluindo a entrada principal, os 2 andares do subsolo e o sistema de purificação de água que ele criou com gemas mágicas. Uma maravilha! Ele também fez quartos para todo mundo e um quarto especial para o mestre do ateliê, mas por falar nisso, a Yulisheva ainda não disse a ele quem será o mestre do ateliê. Ela ainda não quer contar ao Kurt que ele é o mestre dali, então ela inventa uma desculpa de que o mestre do ateliê está ocupado, com a agenda cheia. Então ela tenta mudar de assunto perguntando ao Kurt onde fica o quarto dele, mas a autoestima do Kurt é tão baixa que ele não acha que merece um quarto, já que tudo o que ele serve é para fazer tarefas. Ele estava planejando dormir em um armário de vassouras, mas todo mundo imediatamente se recusa a deixar isso acontecer de jeito nenhum. Eles dizem ao Kurt para usar o quarto que ele fez para o mestre do ateliê, já que ninguém está usando agora, mas leva 2 horas inteiras para convencê-lo a concordar com isso. A propósito, a Yulicia pergunta ao Kurt se ele pode montar uma barreira ao redor da casa para afastar maldições, tipo um escudo protetor, mas o Kurt nunca tentou fazer uma barreira antes, então ele não tem certeza se conseguiria. Nesse caso, a Yulicia terá que se contentar com os feitiços de barreira que a Mimiko fez de antemão, então ela passa a noite toda montando-os ao redor da casa, um por um. O último selo precisa ir diretamente na frente do quarto da Liz. Então a Yulicia vai até lá e o pendura. Mas quando a Liz ouve passos do lado de fora da porta, ela pensa que o Kurt está tentando se esgueirar para o quarto dela, então ela corre para fora para recebê-lo de braços abertos, toda animada. Ela vê a Yulicia, fica super desapontada, porque estava ansiosa para passar a noite na cama com o Kurt. A Yulicia diz para ela parar de pensar em coisas estranhas e avisa a Liz para não se aproveitar da inocência do Kurt, porque com quão desesperado ele é para ser útil, se ela pedisse para ele desconstruir a barreira, ele provavelmente faria sem pensar 2 vezes. Na manhã seguinte, o Kurt está preparando o café da manhã para todo mundo quando a Liz sai vestindo nada além de um avental. A Yulicia grita com ela por tentar corromper o Kurt, mas a Liz diz que está tudo bem, porque ela está na verdade usando roupas por baixo, é claro. Enfim, assim que o café da manhã fica pronto, todo mundo se senta para comer e todos adoram a comida que o Kurt fez. Mas por falar no Kurt, a Yulicia pergunta por que ele não está ali com eles. A Liz se lembra de ter ouvido o Kurt dizer que queria fazer uma limpeza, já que alguém desenhou grafites por todas as paredes da mansão. A Yulicia imediatamente percebe que ele provavelmente estava falando sobre os feitiços de barreira que ela montou, e normalmente não deveria ser possível limpá-los com um pano, mas estamos falando do Kurt, né? Então ela sai correndo para impedi-lo antes que seja tarde. Infelizmente, ela chega tarde demais, porque o Kurt já limpou cada um dos feitiços de barreira, e ele ainda pensa que era apenas um grafite comum, já que a Yulicia nunca contou a ele sobre a tentativa de assassinato por maldição contra a Liz. Agora, a Liz está completamente vulnerável a maldições novamente, e a Mimiko não está ali para fazer novos feitiços de barreira, então a Yulicia não sabe o que fazer, está perdida. Enquanto isso, a Marla Fist foi convocada pelo bispo da igreja, e assim que ela se encontra com ele, ele diz que ela está sendo excomungada. A Marla Fist não consegue acreditar e pergunta por que isso está acontecendo. Então o bispo explica que há muitas evidências, junto com reclamações de que o grupo do dragão flamejante é violento e destrutivo. Na verdade, o bispo ouviu recentemente que a Gonova é atualmente uma criminosa procurada, então a igreja não quer mais ser associada a Malofis, de jeito nenhum. A Marlopes tenta apelar da decisão, dizendo que ela pessoalmente não fez nada de errado, tirando a vez em que ela eletrocutou um garçom de salário mínimo com magia de raio nível 5, do nada. Mas em sua defesa, ela não gostou da comida que ele serviu, então o garçom mereceu totalmente ser eletrocutado até a morte, sem dó nem piedade. Essa desculpa definitivamente não funcionaria num tribunal, mas o bispo também não é exatamente uma boa pessoa, então ele diz a Malofis que está disposto a ignorar os pecados triviais dela e talvez até conceder-lhe o rank de sacerdotisa, se ela fizer uma única coisa para ele. Malofis ouve que poderia ser promovida a sacerdotisa, os olhos dela se arregalam de excitação, então ela está disposta a fazer o que quer que o bispo peça, mesmo que isso signifique se ajoelhar para algo que não sejam orações, se é que me entendem.
A primeira coisa que o bispo faz é servir uma taça de vinho e pedir a Marlafiste para beber, mas as coisas tomam um rumo completamente diferente do que ela esperava, porque o bispo diz que quer que ela ajude a assassinar a terceira princesa do reino, sem mais nem menos. A Marlofis normalmente nunca concordaria com uma coisa dessas, mas aquele vinho que ela acabou de beber lançou uma maldição sobre ela, então ela está condenada a morrer de uma morte dolorosa, a menos que concorde em assassinar a princesa. Sem outra escolha, ela jura ajudar o bispo com o plano dele, e esse plano envolve prender a Malofis em um círculo mágico com um demônio por perto para garantir. Enquanto tudo isso acontece, as coisas seguem na santa paz lá na mansão do Kurt. Todo mundo está curtindo um café da manhã delicioso e por algum motivo bizarro, a Liz não recebeu nenhuma maldição nova, mesmo depois do Kurt ter apagado todas as proteções contra maldições, o que é bem estranho, né? A Eulícia ainda não conseguiu descobrir o porquê, mas como eles têm acesso fácil à culinária mágica do Kurt, isso deve ser capaz de neutralizar qualquer maldição que caia sobre a Liz, o que é um alívio, né? De qualquer forma, parece que ela não precisa mais se preocupar com a segurança da Liz, ainda mais agora que a Mimiko finalmente chegou na cidade. E com a ajuda da Ofélia, elas montaram uma teia de informações que vai levá-las a qualquer um que tente fazer mal a Lisa. Não tem pra onde fugir. A Lisa nota que tem algo diferente no bolo que o Kurt fez hoje, então ele explica que usou farinha de arroz em vez da farinha comum. A Lisa adora o sabor, porque a lembra do mingau de arroz que o Kurt fez pra ela quando se conheceram. Aí ela pergunta se ele pode fazer de novo, caso ela seja amaldiçoada. Que faria com prazer quanto mingau de arroz ela quisesse, mas que a Liz não precisa se preocupar em ser amaldiçoada de novo. A Ulysses fica surpresa ao ouvir isso, e pergunta como ele pode ter tanta certeza, já que ele disse que não conseguia fazer barreiras anti-maldição. Kurt confirma que não consegue montar barreiras dentro da casa, mas é só porque a mansão inteira já funciona como uma barreira contra maldições. Isso significa que qualquer magia relacionada a maldições será refletida, embora o Kurt tenha dado uma ajustadinha nela, claro. Por pura coincidência, os assassinos que estão atrás da Lisa decidiram lançar outra maldição nela. Então, o mago começa o ritual para sua maldição suprema. Mas, em vez de funcionar como planejado, a maldição simplesmente some. E o mago é amaldiçoado a levar um flashbang eterno na cara, tipo, pra sempre. Quebrou a barreira para fazer isso, já que ele não queria matar alguém acidentalmente com uma maldição refletida, mesmo que eles provavelmente merecessem, né? E essa era uma opção bem melhor. A Ulysses fica mais uma vez impressionada com a habilidade do Kurt. Que gênio! E ela fica feliz que o Kurt está mantendo a Lisa segura. Mas ela precisa mesmo ir avisar a Ofélia e a Mimiko para que elas comecem a procurar por qualquer um que esteja brilhando como uma lâmpada de Natal. Já que a Ulysses vai ficar fora por um tempo, Kurt se aproxima da Lisa e pergunta se ela gostaria de ir às compras com ele. A Elise fica chocada que o Kurt está realmente a convidando para um encontro, mas ele só achou que seria legal dar uma volta pela cidade, ainda mais porque a Elise ainda não pôs os pés para fora da mansão. A Elise agradece a oferta, mas dadas as circunstâncias, ela não pode sair de jeito nenhum. Nas muralhas da cidade, o Marquês e seu filho estão preocupados porque parece que um enxame de monstros está vindo em direção à cidade. Embora eles provavelmente não precisem se preocupar tanto, já que as muralhas foram totalmente restauradas e o exército deles está pronto para lutar a qualquer momento. Ao mesmo tempo, a Ulysses, Mimiko e Ofélia acabaram de encontrar a lâmpada humana, que estava brilhando mais que pisca-pisca de Natal, mas parece que ele foi morto pelos seus companheiros, porque levá-lo com eles chamaria muita atenção. Mesmo assim, a Ulysses fica surpresa que a maldição de brilho que o Kurt fez permanece ativa mesmo após a morte do alvo. E se ele é capaz de fazer algo assim com tão pouco tempo, a Ofélia acha que elas deveriam simplesmente explicar tudo ao Kurt e pedir a ajuda dele, já que assim elas poderiam rastrear os assassinos muito mais rápido, sem dúvida. Mas a Ulysses diz que não quer envolver o Kurt, mesmo que ela já o tenha envolvido bastante a essa altura do campeonato, né? Justo então, eles ouvem sinos de alarme tocarem por toda a cidade porque os monstros começaram a atacar. O Marquês comanda todos os seus soldados a lançar feitiços de luz, para que possam ver os monstros que estão enfrentando. E para seu horror, ele vê uma horda ridiculamente grande de esqueletos caminhando lentamente em direção às muralhas da cidade. Não tem como seus homens lutarem contra tantos de uma vez, então ele ordena que um grupo de soldados fique ali com ele, para que possam conter os esqueletos, mesmo que isso lhes custe a vida. Enquanto o resto deve focar em evacuar o máximo de cidadãos possível, sem perder tempo. O Marquês estava completamente pronto para se sacrificar por seu povo, mas para sua surpresa, assim que os esqueletos alcançaram a muralha, todos eles de repente começaram a desaparecer. O Marquês não tem a menor ideia do que está acontecendo, ficou boquiaberto. Mas então ele se lembra que essa seção da muralha foi reparada pelo Kurt, então ele assume que ele deve ter tido algo a ver com isso. O exército de esqueletos inteiro acaba desaparecendo, e voltamos para Marlofis, que ainda está presa em um círculo mágico, sem saída. O bispo formou um contrato com este demônio avançado para matar a princesa, e o demônio está usando à força o poder mágico de Marlofis como uma bateria para invocar monstros. E já que a primeira onda já falhou, ele planeja continuar invocando esqueletos até ter drenado completamente a mana e a força vital de Marlofis, sem piedade. De volta à cidade, Kurt acabou de ouvir sobre o ataque dos monstros, então ele pergunta a Ulysses se eles vão ficar bem. Ulysses diz a ele que a cidade está atualmente cercada por monstros por todos os lados, e enquanto os cavaleiros estão fazendo o possível para bolar uma estratégia para revidar, eles não podem fazer muito como as coisas estão agora, infelizmente. A única razão pela qual a cidade ainda está de pé agora é porque um grande número de esqueletos foi purificado assim que eles entraram nas muralhas. Kurt diz a eles que ele encantou as muralhas quando as reparou, e coisas assim eram bem padrão na vila dele. Então ele fica surpreso que o pessoal aqui não encantou as muralhas. Que mancada!
Dito isso, Kurt só conseguiu trabalhar em 2 das 4 muralhas da cidade. Então se os esqueletos acabarem mirando nas muralhas normais, então eles vão romper em pouco tempo, sem dificuldade. A Liz faz a coisa inteligente e educadamente pergunta ao Kurt se ele poderia simplesmente fazer uma arma que possa aniquilar todos os esqueletos, e Kurt está pensando no assunto. Mas antes que ele pudesse, a Ulysses de repente interrompe e diz que precisa sair um pouco. E antes de ir, ela lembra Kurt e Liz que eles não têm permissão para sair desta mansão por nenhum motivo, de jeito nenhum. A Liz está perfeitamente bem com isso, já que significa que ela vai ter um tempo a sós com o Kurt, então Ulysses vai para a sala de armazenamento e pega uma caixa cheia de cristais mágicos que Kurt fez. Com sua arma secreta pronta, a Ulysses, Ofélia e Mímico vão até o Marquês para contar a ele o plano delas. Alraide reconhece Ulysses, já que eles são velhos amigos de longa data, mas ele fica surpreso em vê-la em sua cidade depois de tanto tempo. Ulysses diz a ele que tem um plano para deter a horda de esqueletos, e como eles parecem estar vindo de algumas ruínas próximas, ela planeja ir lá e destruir a fonte de poder deles. No entanto, para fazer isso, ela precisa que Al e seus homens ajam como iscas, e atraiam os esqueletos para longe para que ela possa chegar às ruínas, sem ser notada. Alraide diz a ela que o plano é arriscado demais para ele concordar, mas Ulysses garante a ele que tem certeza que vai funcionar, ainda mais porque ela tem uma arma secreta. Ela mostra a Salred um dos cristais mágicos que Kurt fez, e garante a ele que essa coisa tem poder suficiente para derrubar um prédio inteiro, então será mais do que suficiente para destruir as ruínas e deter a horda de esqueletos de uma vez por todas. Já que a Ulysses é tão insistente, Alraide concorda em ajudá-la, mas apenas com a condição de que ela o permita se juntar a ela na missão. E Ulysses sabe que Alraide é forte o suficiente para lidar com isso, mas ela pergunta a ele se ele tem certeza de que quer vir, porque vai ser muito perigoso mesmo. Alraide se recusa a recuar porque é seu dever garantir a segurança da cidade, e além disso, enquanto ele estiver fora, seu vice-general, Generic, pode comandar as tropas em seu lugar. E enquanto os soldados saem para distrair os monstros, Mímico e Ofélia podem ajudar a proteger a cidade de quaisquer outros ataques sem problemas. De volta à mansão, Kurt acabou de varrer o jardim quando começa a pensar no que Alice disse antes sobre fazer uma arma. Ele se dirige à forja que construiu e começa a trabalhar em algo, com muita concentração. De volta à sua vila, os ferreiros sempre conseguiam criar armas tão incríveis com facilidade. E enquanto Kurt ainda não tem muita confiança em suas habilidades, ele quer ser útil para seus amigos. Então ele vai fazer tudo o que puder para fazer uma boa arma, custe o que custar. Ao mesmo tempo, Ulysses e Alraide estão prestes a sair, mas há uma horda de monstros bloqueando a saída. Então ela pega um dos cristais mágicos e se prepara para usá-lo. Ela avisa todos os soldados para fecharem os olhos, e assim que o cristal atinge os monstros, um clarão de luz cegante os aniquila a todos, sem deixar rastros. E Ulysses sabia que os cristais de Kurt eram poderosos, mas ela não tinha ideia de que eram capazes de purificar tantos monstros de uma vez só. De qualquer forma, isso funciona a favor deles, então os soldados saem para atrasar a próxima onda de monstros enquanto Ulysses e Alraide seguem para as ruínas, sem perder tempo. De volta à mansão, Kurt acabou de forjar a lâmina, mas depois de dar os toques finais, suas inseguranças começam a incomodá-lo. Disseram a ele que suas habilidades de ferreiro eram apenas de rank B, então ele não acredita que uma espada feita por ele pudesse ser boa o suficiente para lutar contra monstros de jeito nenhum. Alguns momentos depois, Liz vem procurar Kurt para perguntar sobre o jantar, mas então ela nota a espada na mão dele e acha que ela é muito bonita, um verdadeiro mimo. Kurt diz a ela que ela pode ficar com ela se gostar tanto, mas ela precisa ter cuidado, já que ele a imbuiu com muita magia, então é poderosa. Liz agradece a Kurt pelo presente, mas enquanto Kurt pode ser alheio quando se trata de suas próprias habilidades, ele sabe como é um sorriso forçado, e o da Liz não o engana. Obviamente há algo incomodando a Liz, e ele estaria mentindo se dissesse que não tinha notado isso antes, então ele pergunta a Liz se alguém está a perseguindo de alguma forma. Ela fica surpresa que Kurt realmente descobriu, mas ela admite que ele está certo e pede desculpas por todo o problema que ela causou. Kurt diz a ela que ela não precisa se desculpar, mas Liz se sente muito mal porque todos estão em perigo constante por causa dela, o que a deixa triste. Agora mesmo, a Ulysses está lá fora arriscando a vida dela, por causa da Liz. Kurt pode ter descoberto que alguém está atrás da Liz, mas ele ainda não tem ideia de que ela é uma princesa, ou que protegê-la é uma questão de segurança nacional, algo super importante. Sabe que a Ulysses foi lidar com algo nas ruínas próximas, e ele se lembra de uma época em que Golnuva desenhou grafites por todas aquelas ruínas. Então ele pensa que a Ulysses deve estar lutando contra um grafiteiro que anda pichando a Liz por aí. Que confusão! Ele está bem longe da verdade com sua conclusão, mas isso não muda o fato de que a Ulysses está lutando por causa da Liz. E Kurt está absolutamente impotente para ajudá-la porque suas estatísticas de combate são uma porcaria, um lixo total. Ele não suporta a sensação de não poder defender aqueles com quem se importa. E Lisa se sente da mesma forma, já que ela não gosta do fato de que as pessoas se colocam em perigo por causa dela. É um fardo. Ela preferiria muito mais lutar para se proteger se pudesse. E já que ela tocou no assunto, Kurt sugere que os dois saiam e peguem o culpado eles mesmos. Lisa concorda com a ideia, mas ela pergunta como eles vão sair da cidade, porque ela está completamente cercada por monstros agora, sem chance de passar. Kurt diz a ela que isso não é problema, já que ele tem seus jeitos de contornar problemas como este, ele é um mestre nisso. E lá no campo de batalha, a Ulysses de repente tem um mau pressentimento de que Kurt está prestes a fazer algo louco de novo, como sempre. De volta à mansão, Liz está se preparando para ir para a batalha quando ela percebe que ainda não testou a lâmina mágica que Kurt lhe deu. Ela está curiosa para descobrir que tipo de magia ela cria, então ela a segura sobre a cabeça, esperando algo acontecer. Mas para sua surpresa, nada acontece. Kurt então entra no quarto para perguntar a Lisa se ela terminou de se arrumar, e quando ela olha para ele, fica claro que a espada mágica definitivamente fez algo, e não foi pouca coisa. Enquanto isso, Ulysses e Alraide ainda estão tentando abrir caminho pela horda de zumbis, sem parar.
Graças ao esquadrão de distração, os monstros aqui diminuíram, mas ainda há muitos deles, e Ulissia tem usado esses cristais mágicos sem parar por um tempo, já está quase sem. Justo então, Allred é esfaqueado na barriga por um dos monstros, um golpe feio. Então Ulissia tenta ir ajudá-lo, mas ela é cercada por monstros e ela não conseguirá pegar um cristal a tempo de se salvar. A situação é crítica. Por sorte, no último momento, Kans e os outros aparecem para salvá-la. Ufa! Eles ouviram sobre a situação aqui, então assim que terminaram sua missão, eles correram de volta o mais rápido que puderam, sem hesitar. Eles eventualmente encontram o lugar de onde todos os monstros estão surgindo. Então Ulissia usa um dos cristais mágicos para aniquilar todos os monstros na área para que eles possam chegar à entrada do edifício, sem problemas. Ulissia entrega ao Hyde um pouco da sopa curativa de Kurt para que ele possa se recuperar de sua ferida. E uma vez que ele está de volta à saúde plena, ela se prepara para entrar. Mais monstros começaram a sair do edifício, mas Kans e os outros ainda dão conta do recado, então Ulissia e Allred podem ir em frente sem eles. Enquanto isso, nas profundezas das ruínas, Malofis ainda está sendo drenada de sua mana, e a essa taxa ela está fadada a morrer mais cedo ou mais tarde. Mas o demônio não poderia se importar menos com isso. No entanto, ele não se importa com o fato de que os humanos estão resistindo aos monstros, já que eles estão se saindo muito melhor do que ele esperava, o que é um problema. Ele está especialmente impressionado com Ulissia e Allred, já que eles já conseguiram entrar nas ruínas. Então ele decide lidar com eles pessoalmente, sem demora. Enquanto correm pelos corredores, Ulissia e Allred eventualmente encontram um local de desova dos zumbis. Então ela joga um dos cristais mágicos de Kurt e ele os aniquila completamente, junto com qualquer feitiço que estava sendo usado para invocá-los, de uma vez por todas. Ulissia está honestamente surpresa que as coisas deram tão certo, mas nunca é tão simples, porque o demônio aparece na frente deles alguns momentos depois, e agora eles têm que lidar com ele. Que complicação! Ulissia avança e usa um dos cristais mágicos como arma contra o demônio. Mas embora o poder do cristal tenha atingido, não fez nada porque, segundo o demônio, ele tem HP infinito, que absurdo. Allred não acredita, então ele tenta cortar o demônio no estômago, mas não tem efeito algum. É inútil. A ferida no demônio se fecha quase instantaneamente, mas não porque o demônio tem HP infinito, é porque ele está usando a mana de Malofis para se curar, e está drenando muito dela, o que é terrível. Allred e Ulissia que eles são muito bons em comparação com a maioria dos humanos que ele enfrentou. Mas, no final das contas, eles não são páreo para ele, de jeito nenhum. E o mesmo vale para todos os seus amigos lutando lá fora. Eles não têm chance. Eles estão todos tão desesperados para proteger a cidade, mas eventualmente eles vão morrer nas mãos da legião de zumbis. É inevitável. Allred afirma que nenhum de seus homens perderá para um mero monstro, mas o demônio diz que ele sempre pode invocar mais, até que eles sejam dominados, sem parar. Mesmo os três lutando fora das ruínas não teriam chance contra a próxima onda que o demônio enviar, mas Ulissia e Allred se recusam a deixar isso acontecer de jeito nenhum. Eles atacam de uma vez e Ulissia corta a cabeça do demônio, com um golpe certeiro. Enquanto Allred o esfaqueia no coração, mas o demônio simplesmente pega a cabeça de volta e continua falando, como se nada tivesse acontecido. Ele diz que vai massacrar todos os cavaleiros e depois ir atrás da princesa. Mas só por diversão, ele pode manter Ulissia e Allred vivos para que eles possam assistir enquanto Liz morre uma morte dolorosa, bem na frente deles. Ulissia não quer deixar isso acontecer, mas ela não tem certeza do que deve fazer nessa situação, porque nenhum de seus ataques está funcionando, e nem mesmo os cristais mágicos de Kurt foram suficientes para matar o demônio. Que desespero! Enquanto isso, Malofis aceitou seu destino porque ela já perdeu tanta força que não conseguiria correr mesmo se pudesse sair deste círculo mágico e está exausta. Além disso, por causa daquela maldição que o bispo colocou nela, ela não comeu nada por dias, então ela está mais faminta do que nunca, morrendo de fome. Ela deseja poder provar a culinária de Kurt uma última vez antes de morrer, e ela até começa a alucinar porque poderia jurar que está ouvindo a voz de Kurt agora mesmo. Que estranho. Alucinação porque Kurt e Liz acabaram de cavar seu caminho para dentro da câmara. Malofis fica ainda mais surpresa ao ver Kurt aqui, e ainda mais por ele ter trazido a princesa junto com ele. Que situação! Ela pensa que Kurt deve ter descoberto que ela está envolvida no plano para assassinar Liz. Então ele trouxe a princesa aqui em uma tentativa de testemunhar, que engano. Mas Kurt não tinha ideia de que Malofis estava aqui antes de ele aparecer, nem imaginava. Kurt pergunta a Malofis se ela é quem tem perseguido a Liz, mas Malofis explica que ela foi excomungada da igreja e enganada para isso pelo bispo Tristan. Que vilão! Kurt e Liz ouviram o que ela disse, mas eles estão em duas sintonias completamente diferentes. Que loucura! Liz percebe que Tristan deve ser o responsável por todas as tentativas de assassinato contra ela, enquanto Kurt pensa que Malofis deve estar pichando tudo por aí porque está frustrada por ter sido excomungada. Que viagem! Malofis não tem ideia do que Kurt está falando, e nem a Liz, mas ela apoia o que Kurt diz. Independentemente de fazer sentido ou não, ela é fiel. Kurt pergunta a Malofis se ela sabe onde está a Ulissia, e Malofis não tem ideia de quem é Ulissia, mas ela se lembra de ter visto dois aventureiros a caminho daqui, então eles devem estar no próximo andar acima deste, com certeza. Kurt agradece pelas direções e se vira para ir encontrar Ulissia totalmente preparado para deixar Malofis para trás, porque ele pensa que o círculo mágico é apenas grafite, que inocência. No entanto, Elise pede a ele para ajudar a limpar o círculo mágico enquanto ela vai encontrar Ulissia em vez disso, que reviravolta. Kurt tenta impedi-la, já que seria perigoso para ela ir sozinha, mas ela o lembra que ele lhe deu uma espada mágica, então ela vai ficar bem sozinha, sem problemas. Kurt eventualmente concorda em deixá-la ir, e enquanto Lisa se foi, ele de alguma forma consegue encontrar um esfregão e um balde e se prepara para começar a limpar. Que figura!
Marloffes pensa que ele é louco porque não tem como destruir um círculo mágico com água comum e um esfregão. É uma loucura total. Mas Kurt é muito denso para entender o que impossível significa. Então ele casualmente apaga o círculo mágico, como se fosse nada. Assim que o círculo mágico é quebrado, o demônio percebe que seu suprimento de mana foi cortado, que azar. Então ele não pode se dar ao luxo de levar mais golpes e desvia de Ulysses e Alhaide enquanto eles atacam. Nenhum deles sabe o que está acontecendo, mas o fato de o demônio ter desviado de seus ataques significa que ele deve estar com medo de se machucar agora, finalmente. Eulícia pega o último cristal mágico em sua bolsa para que eles possam finalmente derrotá-lo, mas o demônio o derruba de sua mão antes que ela pudesse usá-lo, que golpe baixo. E sem esse cristal, suas chances de vencer são mínimas, quase nulas. O demônio está prestes a começar a levar a luta a sério, mas de repente, Liz aparece e chama por Eulícia. Liz tem sido o alvo do demônio desde o início, então ele a esfaqueia até a morte na hora, sem pensar duas vezes. E começa a rir de como foi tolo ela ter vindo aqui sozinha, que arrogância. No entanto, para sua surpresa, o corpo de Lisa se desintegra em borboletas, e ela revela que era apenas um clone, uma cópia perfeita. O demônio não consegue acreditar, já que poderia jurar que esfaqueou a verdadeira Lisa. Mas aquilo era apenas uma ilusão criada pela Espada da Confusão. Que truque! Como o nome implica, ela cria ilusões que podem confundir qualquer um, seja mostrando uma compilação de memes sem sentido, ou neste caso, uma duplicata perfeita da Liz. Que genial! O demônio tenta matar Liz mais algumas vezes, mas toda vez que a atinge, acaba sendo uma ilusão. Que frustração! E enquanto o demônio estava ocupado com todas as ilusões, a verdadeira Liz conseguiu chegar ao cristal mágico que a Eulícia deixou cair bem a tempo. Ela então o esmaga, e a explosão de energia resultante aniquila o demônio, de uma vez por todas, sem chance de retorno. E já que o demônio foi quem invocou todos os zumbis, agora que ele se foi, todos os monstros também desaparecem, que alívio. A crise finalmente acabou e todos na cidade podem descansar tranquilos sabendo que estão seguros. Mas Eulícia está brava com Liz por se colocar em perigo daquele jeito, que responsabilidade. Desculpas por vir aqui sem permissão, mas ela não queria continuar se escondendo enquanto outros lutavam por causa dela, não era justo. Eulícia ainda está brava, mas ela não tem o direito de ficar brava com Liz, porque se ela não tivesse aparecido quando apareceu, aquele demônio teria matado ela e Alhaide, sem dúvida. Alhaide quer agradecer pessoalmente a Liz por tê-lo salvado, mas ela diz que não é necessário, pois ele lutou contra a Yuna com mais garra do que ela. Ela o agradece por todo o esforço em defender a cidade e promete uma recompensa por suas ações tão corajosas. Enquanto isso, Kurt acabou de apagar o último resquício do círculo mágico. Mas, mesmo com o círculo sumido, a maldição de Marlafus ainda a impede de comer, então, mais cedo ou mais tarde, ela vai morrer de fome. Nesse momento, Kurt oferece a ela um pouco do seu almoço, pois percebe que ela está faminta, e Marlafus aprecia o gesto, mas se ela comer, a maldição a forçará a vomitar tudo. Mesmo assim, ela decide comer para aproveitar o sabor da comida de Kurt uma última vez antes de morrer. Ao dar uma mordida, ela percebe que consegue comer normalmente, e alguns momentos depois, a maldição em seu estômago é desfeita. Não é preciso ser um gênio para sacar que a comida do Kurt foi o que a curou. Mas esta é a primeira vez que Marlafus realmente percebe do que Kurt é capaz. Ela agora se lembra de tudo que ele fazia por ela e pelo resto do Flaming Dragon, e finalmente entende que a única razão pela qual o grupo era forte era porque tinham Kurt os apoiando, então ela se desculpa sinceramente por como o tratou. Não me entenda mal, Marlafus ainda é uma pessoa terrível, mas pelo menos ela reconhece a força de Kurt agora. E isso já é alguma coisa, né? No entanto, não é o suficiente para impedi-la de ser presa, porque dois agentes de Mimiko aparecem para prender Marlafus por sua conexão com todo esse plano de assassinato. Tenta chamar Kurt para pedir ajuda, então Kurt promete visitá-la na prisão o quanto ela quiser. Depois que Marlafus é levada, Liz se aproxima de Kurt para perguntar se ele está bem. Kurt diz que está ótimo, e se algo o preocupa, é mais sobre Eulícia e os outros que estavam lutando, mas Liz o assegura que estão bem, pois todos beberam um pouco da sopa medicinal que Kurt fez. Assim que todos retornam do campo de batalha, Kurt os convida para um banquete na mansão. Mas depois que se sentam, os soldados ficam em silêncio e enchem a cara de comida. Kurt começa a se preocupar que estejam se forçando a comer por pura polidez, pois não parecem felizes, mas Alred diz que ele está completamente enganado. Todos em silêncio porque esta comida é a melhor coisa que já provaram na vida, então estão se concentrando em comer o máximo possível. Kurt fica feliz que todos gostem da sua comida, e enquanto o pessoal continua comendo, Liz chama Alhaide para apresentá-lo formalmente a Kurt. Kurt o reconhece como o capataz da obra de quando ele reparou as muralhas da cidade. Mas Liz o informa que Alhaide também é responsável por governar a cidade e todo o seu povo. Nesse exato momento, vários fogos de artifício explodem, e todos ficam maravilhados com a visão espetacular. Que achou que seria legal ter um show para acompanhar a comida, então preparou alguns fogos de artifício com antecedência. Mas falando em comida, Alred menciona que todos os seus ferimentos foram curados de repente depois que ele comeu. Mas Kurt não entende qual é o espanto, já que era sempre normal se curar depois de uma boa refeição lá na sua aldeia. Este foi o fim do episódio 6, então já se inscreve para não perder a próxima parte, hein?